Oi pessoal, tudo bom? Vamos falar hoje sobre imunidade tributária versus responsabilidade tributária por sucessão. É um caso específico que foi julgado numa repercussão geral no informativo 749 do STF. Então, tendo em vista que é uma repercussão geral de junho de 2014, envolve dois temas no mesmo julgamento, eu achei legal trazer para vocês, para que a gente analise esse caso concreto. Uma rede ferroviária que era composta como sociedade de economia mista, ela se extinguiu. Como sucessora dessa rede ferroviária, assumiu a União. Então a União assumiu a atividade dessa rede ferroviária, bem como seu passivo. Dentro desse passivo tinha crédito para o município em relação à IPTU. Curitiba, então, que era o município em questão, fez o quê? Cobrou da União. Ela disse: União, tendo em vista o artigo 130 do CTN, é possível que eu te cobre, mesmo você sendo imune, porque você assumiu os débitos da rede ferroviária e tinha uma dívida municipal em relação ao IPTU. União alegou imunidade tributária recíproca. É vedado municípios instituir impostos sobre a União. O caso chegou para análise no STF. E qual foi o entendimento do ministro Joaquim Barbosa num voto curto, mas substancioso? Eu vou usar um termo aqui que se você assiste TV Justiça, o plenário, 15 minutos de plenário você assiste, você vai ver que essa palavra é repetida várias e várias vezes. Quando os ministros querem falar que o voto do colega foi fundamentado, rico, eles usam esse termo, um voto substancioso. E é isso mesmo que o voto do Joaquim Barbosa foi. Quais os fundamentos dessa decisão do STF? Disse o ministro Joaquim Barbosa: a regra constitucional da imunidade, por se destinar à proteção específica do ente federado, no caso a União, ela é inaplicável aos créditos tributários constituídos legitimamente contra uma pessoa jurídica dotada de capacidade contributiva. Quem era a rede ferroviária? Então, o que o ministro quis dizer? Naquele momento em que o fato gerador foi constituído, o prédio pertencente à rede ferroviária, quando ele foi tributado com o IPTU, aquele imóvel foi tributado com o IPTU, a rede ferroviária era um contribuinte que possuía capacidade contributiva. Ela podia ser tributada. No entanto, houve a posterior sucessão da União em relação àqueles débitos. Isso, todavia, de acordo com o STF, não afastou a responsabilidade da União em arcar com esse pagamento, mesmo a União sendo uma entidade imune, de acordo com o que está escrito no artigo 150, inciso 6. Então o STF não afastou essa imunidade, não. Ele apenas disse: a União vai arcar com uma responsabilidade de um terceiro. Ela não é que ela está sendo tributada mesmo sendo imune, não. Ela sucedeu uma pessoa jurídica que no momento da tributação possuía capacidade contributiva. Então ela mesmo assim deve assumir esse débito. Qual é o outro fundamento e por que ela deve assumir esse débito? Além do primeiro que a gente já falou, que a regra constitucional da imunidade, ela se destina a uma proteção específica do ente federado, só a União estava protegida e não a rede ferroviária. E agora o segundo fundamento. A aplicação dessa imunidade retroativa, de acordo com o que queria a União, prejudicaria a expectativa de arrecadação do ente. Curitiba já contava com a arrecadação daquele IPTU. Então, se frustrasse aquela arrecadação, vários princípios da Constituição Federal poderiam ser violados. Agora vamos reler a ementa? Vamos ver se você compreendeu tudo isso que eu falei. A imunidade tributária recíproca não exonera o sucessor das obrigações tributárias relativas aos fatos jurídicos tributários ocorridos antes da sucessão. Entenderam? Então eu espero que todo mundo tenha compreendido esse tema, que pode sim cair nas provas de vocês. Bons estudos para todo mundo, até semana que vem, tchau!